Eu sou o Primo Tacaneto, sou fotógrafo de moda e ensaios, mas a maioria da galera aí me conhece por Taca. E aí, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você deve estar se perguntando, mas o que é que um fotógrafo está fazendo vídeo de investimentos? Pois é, vamos lá, vou te contar uma pequena história. Há 14 anos atrás, quando eu resolvi, serei fotógrafo, eu dei uma analisada na profissão e uma das primeiras coisas que eu percebi é que a profissão fotógrafo no Brasil, ela não é regulamentada. Ou seja, se eu subir numa escada e eu cair, quebrar a perna, o braço, fazer qualquer coisa, o faturamento da minha empresa, da minha vida, para na hora e eu não tenho ninguém para me auxiliar. Então, lá no começo, eu já comecei a me ligar que se eu quisesse ter um futuro, eu tinha que pensar nele. Nos primeiros anos de fotografia, eu comecei a palestrar muito, dar muito workshop. Dei workshop em Miami, dei fora do país, vários lugares. Palestrei nos maiores congressos de fotografia do Brasil e sempre ali incentivando os meus colegas de trabalho. Gente, nós somos autônomos. Entrou um trabalhinho essa semana, tira um pouquinho dele e reserva num lugarzinho lá para o seu futuro, porque se a coisa apertar, nós não temos a quem recorrer. E assim tenho feito durante muitos e muitos anos. E nos últimos 3 anos eu criei um negócio chamado Desafio do Investidor. E aí, não só os fotógrafos, várias pessoas aderiram ao Desafio do Investidor e começaram a poupar. Vamos pegar assim, doceira, boleira, pedreiro, representantes comerciais, vendedores, todas as pessoas que dependem delas mesmas para ter um futuro começaram a fazer isso aí. E aí veio a pandemia e muitas delas conseguiram se virar porque tinham guardado um dinheirinho no Desafio do Investidor. Eu acredito muito que se você é autônomo e se você é fotógrafo no meio desses autônomos, você precisa criar o hábito de guardar dinheiro. Você precisa pensar no seu futuro, porque se você não pensar, ninguém mais vai pensar. Eu já tenho vários investimentos em várias áreas. Semana passada eu falei sobre os fundos imobiliários, que eu também invisto, e uma galera ficou impressionada com os resultados e falou para eu explicar o que seriam os fundos imobiliários para você que deseja investir, e vou colocar aqui no Desafio do Investidor. Lá vamos nós. O que são fundos imobiliários? Um fundo de investimento imobiliário, que é conhecida pela sigla FII, os FIIs. O que eles são, assim, resumidamente? Um grupo de pessoas, vamos pegar assim, que tem um objetivo em investir em ativos imobiliários. Todo mundo se junta para comprar empreendimentos imobiliários, um prédio, um galpão, um hospital. O investimento ele é realizado através da Bolsa de Valores. Que você faz o quê? Você compra uma cota ou mais cotas, quantas você quiser, do fundo. E aí, como é que esse fundo ganha dinheiro? Ou melhor, como é que você ganha dinheiro com esse fundo? Com a valorização da cota ou com a distribuição dos rendimentos, dos aluguéis, feita pelo gestor do fundo, do administrador. Então, até aqui, um resumo, né? O que seria? O dinheiro que todos investem em um fundo imobiliário, tá? Em forma de cotas, tem um gestor, um administrador, que faz o quê? Ele encontra investimentos que são interessantes e que garantem uma boa rentabilidade para o fundo. E você tem o que em troca? Participação. Você ganha um aluguelzinho, você ganha com a valorização da cota, do fundo, aquela coisa toda. Só que assim, um fundo imobiliário, ele pode ter outros tipos de investimentos ligados a imóveis. Para você ter ideia, alguns fundos eles investem em títulos imobiliários, tá? LCI ou o CRI que fala, que é o CRI. Ou então, sabe o que eles podem fazer? Investir em outros fundos imobiliários. Digamos que tem um grupo aqui que está investindo em um empreendimento. Esse outro fundo pode entrar como sócio, vamos colocar assim. Então você investe nesse fundo aqui e esse fundo realiza os investimentos e você vai ter participação nos lucros, nos dividendos, aquela coisa toda. Então tá, se agora você sabe o que é o fundo, que é uma galera que se junta para investir, e também os fundos podem ter outros tipos de investimentos, inclusive investir em outros fundos, a gente pode fazer o que agora? Eu queria explicar rapidinho porque existem 2 grandes modalidades. Primeira delas, que se chamam fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, eles são focados em empreendimentos físicos, tá? Imagina assim, a política desses fundos imobiliários é investir na aquisição ou na construção ou aluguéis de imóveis comerciais como shopping centers, faculdade, prédios comerciais, agências bancárias, centro de distribuição, galpões, armazéns e hospitais, tá?
E aí depois, o objetivo de um fundo de tijolo, desses fundos, desses imóveis físicos, é encontrar pessoas ou empresas interessadas nesses imóveis para alocar, tá? E em troca receber o aluguel. Esse aluguel vai ser repartido entre os cotistas. É fácil, né? Imagina, é a coisa que todo brasileiro sonha, viver de renda, viver de aluguel. Eu tenho 10 apartamentos alugados e eu vivo de aluguel dessa renda. É basicamente isso. Só que aqui nós temos um grupo de pessoas que investem em um fundo. E esse fundo vai ter suas regras, porque vai ser administrado por um gestor. E vai ser operado na Bolsa de Valores, que é um órgão que faz toda ali a parte administrativa de você tem tantas cotas, aquela coisa toda, porque você precisa prestar contas também, né? Então, basicamente é isso. Aí do outro lado, a segunda modalidade seriam os fundos de papel, tá? Um fundo de papel, ele tem como uma estratégia investir em títulos financeiros ao mercado imobiliário. Tá, que seria isso, Taka? Vamos pegar assim, ó, LCI, que é um investimento de renda fixa emitido pelos bancos. Ou então o CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários. O CRI, ele é uma promessa de um pagamento futuro em dinheiro. Essas duas modalidades, você não está investindo em imóvel físico, por enquanto, mas você está ajudando a financiar o mercado imobiliário por meio de uma antecipação de crédito do setor, sacou? Aqui talvez comece a bagunçar a cabeça, porque até então você imaginar que você comprou um imóvel, você achou alguém que quer alocar ele e você vai ter uma partezinha daquele aluguel, é tranquilo. Quando você começa a trabalhar com títulos, você antecipa as coisas e você começa a gerar crédito para o mercado fazer as coisas acontecerem, tá? Então assim, ó, você tem um fundo de tijolo, que é uma modalidade, pode investir nele. Não, eu fico mais tranquilo, eu consigo mensurar melhor as coisas nas coisas físicas. Beleza, pega fundo de tijolo e vai. Ah, não, eu já entendo mais de mercado, sei como as coisas funcionam. Ah, esse ano vai ser um ano de muito crédito e vamos... Aí você vai por esse lado aqui. Por isso que eu digo assim, ó, esse vídeo ele é bem básico. Você precisa continuar os estudos para evoluir. O lucro do fundo, ele vem de juros e dividendos pagos por esses títulos, na modalidade de fundos de papel, sacou? Você vai ter um jurinho aí em cima disso. Ou então, se eles forem vendidos, você vai também receber. Até aqui, ficou tudo claro? Se não tiver claro, ou se eu falei alguma coisa que não é o correto, por favor, coloca aqui nos comentários, porque o meu objetivo aqui é esclarecer. Lembrando que eu sou um estudante de investimentos e o que eu tô passando aqui é o que eu estudei até agora, tá? Por isso que eu digo, se mudou alguma coisa, coloca aí, vamos se ajudar. Vamos se ajudar, não tem problema nenhum. Até porque se você me ajudar, eu vou continuar a crescer. E se eu te ajudar, você também continua. E a troca de conhecimento, ela é multiplicada dessa forma. Vamos lá então, vou explicar como os fundos imobiliários funcionam no mercado. Bom, para iniciar um fundo imobiliário, a instituição financeira responsável por ele precisa apresentar um documento ao mercado. E ali, como eu falei, contém a política de investimentos, as diretrizes gerais do fundo. Vai ter tudo ali como é que eles vão falar. Bom, nós vamos investir aqui, nós vamos investir lá, tem todas as regras, as políticas, como é que ele vai funcionar. Depois disso, é realizada uma oferta primária dos fundos imobiliários, tá? As cotas do fundo são emitidas, são lançadas no mercado pela primeira vez. Quem tem interesse pode comprar a quantidade de cotas desejada ou se junta lá aos primeiros cotistas do fundo. Com o capital arrecadado, digamos, vamos botar 300 mil cotas a tal valor, arrecadou 100 milhões. Beleza? O gestor do fundo começa a adquirir ativos imobiliários de acordo com a política que ele propôs naquele documento. Depois da abertura do mercado ali, o fundo ele começa a ser identificado por um código que ali nas ações os investidores chamam de ticker, que é o código do fundo imobiliário. E aí tudo isso é feito pela Bolsa de Valores. Cara, é muito simples, é muito fácil fazer isso aí. Dicas. Você precisa de uma corretora de valores para se comunicar com a B3. Eu utilizo a Clear, já falei, já falo, porque tem corretagem zero, é mais fácil, você abre a conta, é rapidinho pra fazer, aquela coisa toda, apresenta os documentos, CPF, RG, tipo assim, ó, vai mandar um monte de documento lá, mas não se assusta, é normal e é online. Depois que tá a corretora aberta a sua conta, você precisa mandar um dinheiro pra lá. Aqui que as pessoas muitas vezes se enganam, elas pensam que é o dinheiro da conta delas que vai aplicar lá na B3. Mas só que tem que ter uma corretora pra fazer o meio de campo, entendeu? A corretora é que é cadastrada lá na B3 e vai fazer as transações. Você precisa da corretora. Então você transfere o dinheiro
da sua conta para a corretora. E aí eu já dei essa dica, abre uma conta no banco digital, que daí não paga as taxas para transferência, é custo zero, como Nubank, Banco Inter. Dentro da corretora, com o seu dinheiro lá, você manda por forma eletrônica e TED Doc, é rapidinho para estar na conta, banco digital mesmo, nem uma horinha, já tá lá o dinheiro. E aí depois que você coloca o seu dinheiro lá na corretora, o quarto ponto é você escolher um fundo imobiliário, e aí o mercado oferece uma grande diversidade para você investir. E aí que vem você estudar o fundo, entendeu? Você precisa estudar bem, você precisa analisar os ativos, os números, o histórico de rentabilidade do fundo. Peraí, quanto tempo os imóveis que eles têm, físicos, ficaram sem aluguel? Ele, por exemplo, quer ver, ó? A gente acabou de passar por uma pandemia, né? Quando deu lockdown, a primeira coisa que foi fechado foram os shoppings. O que aconteceu? Todo mundo que tinha loja em shopping ou foi pedir para renegociar o aluguel ou não pagou. Ativos que investiam em shopping centers tiveram uma inadimplência absurda. Onde é que isso incide? Nos seus proventos. Tudo baixa daí. Então, a questão é, não pensa que investir em fundos imobiliários, você vai fazer assim, ó, e pronto, vai viver. Não, você tem que ficar analisando, você tem que ficar cuidando, você tem que ir fazendo a gestão, tá? Por isso que os investimentos, na verdade, só tem data para começar. Você vai ter que ficar analisando, olhando. Daqui a pouco você sabe que não está dando legal aqui no shopping, então vamos pular para outra coisa, Você tem que ficar fazendo essa gestão sua também dos seus investimentos. Mas basicamente é isso aí, tá? Resumo da ópera. Você investiu num fundo imobiliário e depois de um mês você começa a receber proventos. Quer dizer, um mês. Geralmente é o dia 15 ali que eles pagam os proventos, já começa a receber ali um pouquinho. Não pensa que com R$1.000, com R$10.000, com R$100.000 você vai poder pendurar as botas. Não, senhor, tá? Imagina o seguinte, constrói um imóvel de R$100.000. O que dá para construir hoje? Quase nada. Aluga isso aí. Você precisa acumular dinheiro e fazer aportes mensais para o seu capital lá aumentar e você receber mais aluguéis. É assim que funciona, tá? Taca, quais os riscos de se investir em fundos imobiliários? Bom, como todo investimento, um fundo imobiliário ele possui uma série de riscos. Como eu acabei de falar ali dos shoppings e a pandemia, vamos pegar assim, 4 riscos mais comuns do mercado, assim, que eu já me liguei. O risco de mercado, risco de desvalorização, fatores como a situação geral da economia. Lembra, estamos no Brasil, né? Em 7 dias muda tudo, em 7 anos não muda nada. A mudança da demanda por imóveis, né? A variação das taxas de juros, cara, isso pode derrubar, prejudicar um fundo imobiliário. É muito sensível, entendeu? Investimentos no Brasil é muito sensível em tudo quanto é canto, né? O risco de liquidez é o segundo ponto. Mesmo com os fundos imobiliários crescendo cada vez mais no país, a quantidade de participantes nesse mercado ainda é pequena. Então, acaba afetando a liquidez do investimento. E isso também pode tirar a liberdade de quem investe, assim, de ficar, querer entrar e sair do fundo quando quiser. Então, é bem complicado, assim. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você entrou no mercado de fundos imobiliários, a cota estava R$100, comprou um monte, de repente cai para 80. Pô, como é que tu vai sair? Vai perder dinheiro? Não, tu tem que deixar lá um tempo. Então, assim, o fundo imobiliário, ao meu ver, é longo prazo. Caiu um pouco, compra mais e deixa lá, compra mais e deixa lá. Sossegar o facho. Pegar um fundo, ver a política dele. Não, quero ser sócio disso aqui. Tu vai ser sócio. Não pense em ficar, vou entrar pra ganhar dinheiro e depois... Não. Eu acho que não é essa a função do fundo imobiliário, tá? Terceiro risco de vacância, que é aquela coisa que não é garantido que todos os imóveis do fundo que você investiu vão estar alugados. Pode ser que haja uma dificuldade para encontrar um locatário. Digamos, se você tem um centro de distribuição lá gigantesco. Para quem que vai funcionar isso aí? Bom, vai funcionar para Ford, vai funcionar para grandes empresas que têm um CD gigantesco. Não é fácil encontrar esses locatários. E um imóvel desse, o custo é grande para manter. Lembra, você vai receber aluguel. Mas se tiver alguma coisa que não está no aluguel, você vai ter que ajudar a pagar as despesas. Não se apavora, não se assusta, entendeu? Só diminui o valor da sua provento, tá? Que você vai receber. Outro ponto, quarto risco, o risco de inadimplência. Lembra? Também sempre vai existir a possibilidade do locatário não pagar o aluguel. Isso é em tudo. Não pensa que o gestor ali do fundo, não, vamos alugar para essa empresa, sei lá, tá há 40 anos no Brasil, blá, 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 blá. De repente a empresa abre concordata. Tudo bem, uma empresa não quebra do dia para noite, mas pode ser que alguém deixe de pagar aluguel e vai diminuir a receita dos aluguéis como um todo e vai acontecer o quê? Talvez o fundo vai ter que processar, entrar com processo ali para cobrar isso aí vai ter o custo jurídico,
e vai diminuir o quê? O que você recebe. Então, o fundo imobiliário é muito legal, porque você tem a possibilidade de investir com segurança, rentabilidade, e esse é um dos grandes atrativos dos fundos imobiliários. Só que assim, como qualquer tipo de investimento, o fundo imobiliário possui uma série de riscos, por isso que é legal você ter um gestor que sabe onde ele vai colocar o seu dinheiro, sabe que ali vai ser legal, sabe a hora de sair, sabe a hora de comprar outro imóvel, sabe a hora de comprar um imóvel que está melhor sendo adquirido no sentido de locação pelo mercado. E outro ponto importantíssimo, Otaka, mas deixa eu te perguntar uma coisa, então se eu comprar apartamento por conta própria, um imóvel, não vale mais a pena? Olha, eu e a Renata nós já compramos apartamento, tá? O nosso, já compramos um, já compramos outro. Para comprar um imóvel, primeiro, você vai gastar 1 ano ou 2 achando um apartamento do seu agrado. Você vai levar um tempo, ainda é capaz de tomar uma bomba. Tá? Nós já compramos apartamentos na planta que quando nós recebemos não era nada do que a gente imaginava que seria, entendeu? E se você não possui um bom valor disponível para comprar esse apartamento, tipo assim, ó, uma coisa é você lá, quero comprar esse apartamento, pum, à vista. Outro se você não tem esse valor disponível, você vai ter que se comprometer com o financiamento por anos, pagando juro, que no Brasil não é pouco. Eu acredito que, cara, é legal, tá bom, você comprou o seu apartamento e ele vai valorizar lá ao longo de 10 anos 1 milhão. O fundo imobiliário também. E outra coisa, comprar apartamento, paga ITBI, paga o condomínio, paga o IPTU, aí tu bota alocar, aí o cara destrói teu apartamento. Eu já fui síndico do meu prédio. Cara, tinha gente que alugava, o cara ia lá, destroçava o apartamento, fazia festa, quem tomava a multa era o dono do apartamento, o cara que alugava não pagava, quem ia se ferrar era o dono. Então, eu acho muito mais fácil eu investir num fundo imobiliário, que eu sei que tem um gestor pensando nisso tudo pra mim, do que eu me meter no peito fazer isso. Se eu só trabalhasse com compra e venda de apartamento, com certeza eu teria uma expertise melhor em olhar as oportunidades no mercado, investimento, aquela coisa toda, E aí tem, como a gente sabe, tem pessoas que fazem isso. Com o fundo imobiliário é bem menos burocrático que comprar um imóvel, né? As cotas têm um preço mais acessível que o imóvel, né? Você pode investir em grandes empreendimentos. Você tem um gestor focado na performance positiva do fundo, tá? Os rendimentos, agora eu acho que para mim essa é a melhor parte de todas. Por quê? Os rendimentos de um fundo imobiliário, o que acontece? Eles são isentos de imposto de renda. Você recebe os dividendos todo mês e você tem a possibilidade de pegar esses dividendos e investir em novas cotas. Eu acho que até aqui eu consegui explicar direitinho o que é um fundo imobiliário. Um grupo de pessoas que pega o dinheiro de todo mundo, coloca num fundo que tem a sua gestão definida por parâmetros, que tem um gestor que procura as melhores oportunidades para pessoas que procuram imóveis daquele tipo, que são grandes players, vamos colocar assim. Ele aluga, cobra aluguel e fala, galera, recebi R$1.000 de aluguel por mês, vai dar tanto para cada um. Claro que não é R$1.000 de aluguel por mês, é milhares de reais. São empreendimentos gigantescos. Imagina o aluguel no hospital, imagina o aluguel de um prédio comercial para Google. E aí divide entre os cotistas. Não paga imposto de renda, os valores são atrativos para você investir. E é só mandar bala. Fechou? Espero que tenha respondido as dúvidas de quem me perguntou o que é um fundo imobiliário. Para investir é pela Bolsa de Valores, precisa de uma corretora. Pega o dinheiro da sua conta, manda para a corretora, escolhe o ticker, depois de analisar o fundo, compra e vai ser feliz com o seu aluguel mensal. Eu já faço isso há alguns meses, alguns anos e é uma rendinha mensal que entra todo mês ali bem boa e eu pego todo mês e reinvisto e ainda aporto mais um dinheirinho. Com isso, ajuda muito no seu futuro, ainda mais se você for um autônomo como eu. Bora lá, qualquer coisa, escreve aí, ajuda a turma aí. Valeu, galera, um abraço.